A teoria começa, com Kazuma falando eu quero falar com o responsável. E a freira pergunta qual o problema, veio se batiza, se converter, ou veio atrás de mim. E Kazuma fala atrás de você. E a freira fala eu tô brincando. E Kazuma fala o que eu faço, eu quero bater nela. E a freira fala que o sumo sacerdote saiu, então ele vai ter que esperar. Então Kazuma pergunta se uma maga e uma sacerdotisa passaram aqui. E a freira fala se você está procurando elas. E Megumin está traumatizada. E a freira fala que a amiga que ele veio está sendo apedrejada por crianças. E Kazuma manda as crianças irem embora. E a Darkness fala que as mulheres e crianças então em outro nível. E Kazuma fala então guarda esse amuleto. E ela se recusa. E Kazuma chama a Aqua, mas ela não responde. Então o mesmo entra numa cabine. E Aqua fala minha ovelhinha perdida, conte seus pecados e Deus vai te perdoar. E Escanor chega na igreja falando que a Visa está bem, então ela não precisa de mim. E o mesmo pergunta Kadio Kazuma. E as meninas falam que ele está na cabine com Aqua. E Escanor fala então eu vou esperar. Na cabine Kazuma fala que. E o mesmo pergunta qual o problema dessa cidade. Vê se dá um jeito nos seus seguidores. E Aqua fala entende você cometeu o pecado da desobediência, eu tenho certeza que a deusa Aqua vai te perdoar. Eu vou pular essas partes porque são tudo enrolação. Com os dois ficando discutindo, até o Kazuma dizendo que vai se confessar. E Aqua fala então confessa agora e se livre do seu pecado. E Kazuma fala tem um copo especial que a sacerdotisa usa para fazer uns truques e acidentalmente quebrei. E o champanhe que ela comprou dizendo que era delicioso eu provei e era muito delicioso. E Aqua fica chocada, e pergunta do que ele está falando. E Kazuma fala que ela fica causando problemas, então eu escreve uma vaga no quadro de aventureiros para uma sacerdotisa do culto de Ares entrar. E Aqua segura o Kazuma e fala Kazuma seu infiel. E Kazuma fala calma foi tudo brincadeira. E Aqua pergunta se ele não vai trocar por outra. E Kazuma fala que tirando as duas primeiras coisas que ele falou nada era verdade. E Aqua o que ele falou. E Megumin pergunta se eles podiam ir embora. E Escanor fala que adoraria muito porque no meio do caminho várias pessoas estavam querendo que eu entre no culto de Axis. Eu não vou passar pela cidade tão cedo. E mais enrolação, com um homem pedindo perdão por causa dos peitos da Eris. E Aqua dizendo que ela usa enchimento nos peitos. E Kazuma pergunta não deve contar coisas pessoais de outra deusa. E Aqua fala que um número de seguidores e muito importante para nós deuses e a fé deles. E ela faz qualquer coisa pelos fiéis dela. E os quatro vão para casa. E Kazuma fala voltamos. E Vis fala que bom que voltaram. E Kazuma fala que bom que você está bem. E Vis que depois de tomar um banho fiquei melhor. E o Escanor também me ajudou, mas eu pedi para ele ir com vocês. E Darkness fala que bom ouvir isso. E Escanor fala que bom que você está bem. E Vis fala que o banho misto estava vazio e como se fosse só dela. E Kazuma fala significa que. E Vis pergunta como foi o passeio deles. E Megumin fala traumatizada que esse culto de Axis me assusta. E Escanor fala eu concordo com a Megumin. E Darkness fala que está pensando em fazer outro passeio amanhã. E Kazuma fala isso não importa, faz o que você quiser, eu vou pro banho. E Kazuma fala de novo eu vou pro banho. E Escanor fala gente eu vou ir pra fora da cidade pra treinar, eu volto de madrugada. E eles falam tudo bem. E Kazuma de novo eu vou pro banho. E todos falam vai logo. E tudo iria acontecer como na história original, com uma mulher e o Ans tomando banho. E Kazuma ficando olhando pra ela. E ela falando que está envergonhada com ele olhando pra ela. E Kazuma fala não liga pra mim não. E ela sai do banho. E Kazuma fala que mulher tímida. E Ans falando eu tento ser legal, mas eles não calam a droga da boca, que saco. E ele sai dali. E Kazuma fala que não vai se intrometer. Na massagem Kazuma estava relaxando. E o massagista pergunta se o sabão é bom. E Kazuma fala que sim, mas o massagista era louco. Também dizendo que esse sabão cura ferimentos e comestível. E ele fala que o Kazuma vai ganhar de graça se entrar pro culto. E outro fala pro Ans se ele entrar vai ganhar pontos extras. E Ans fala que não quer ir pra casa. E ele ouve a voz da Megumin e da Darkness e elas estavam falando um monte de coisas e Kazuma fica só ouvindo. E Darkness fala sobre o Kazuma, falando qual será o tipo de homem que ele é. Ele se irrita fácil, mas Megumin fala que elas estão do lado do banho misto, então será qual ele escolheu?
E Darkness fala aí que ele pode ser tímido, mas ele inventaria uma desculpa para entrar no banho misto. E as meninas perguntaram se o Kazuma está aí. E ele está escutando tudinho, mas elas pensam que ele não estava. E Megumin fala que não devia ter suspeitado dele. Eu vou oferecer uma bebida depois. E Darkness fala que ele sempre vai ajudar os amigos quando precisar. E Kazuma fala que está com vergonha de estar ali. Ele iria embora, mas a Darkness fala eu queria ver como sua bunda. E ele volta, ele iria espiar elas. Mas Megumin fala agora. E Darkness dá um soco no Kazuma. E Megumin fala eu sabia. E Kazuma faz criar água e molha as meninas. E elas jogam várias coisas até o Shomusuke. E Kazuma fala não joga a gata não. Megumin fala que por causa disso você vai banhar ela. E Kazuma fala que não culpa ela por ter uma dona doida. E no hotel Aqua estava chorando dizendo que estava só no banho. E Viz fala que as lágrimas dela comovem, fica calma. E Kazuma pergunta então o Aqua para quantas pessoas você foi um pé no saco. E Aqua pergunta o que você quer dizer com pé no saco. Entrou nas águas mas elas viraram água. E Aqua fala que eles me expulsaram. Eles tiveram um longo papo enquanto Escanor ainda estava na sua transformação. E ele fala que parece que eu consegui dominar 100% do meu poder. E também consigo usar à noite, isso é muito bom. Mas vou continuar treinando, depois eu volto pro hotel. No dia seguinte Aqua fala que a cidade está em grave perigo. E Kazuma fala que perigo você tá falando. E Aqua fala sobre o que o sumo sacerdote falou, que as qualidades das águas termais está diminuindo, e ela fala que deve ser o exército do rei demônio, percebendo que nunca iria ganhar um confronto direto com os seguidores dela. Então ele começou a atacar as fontes termais, e Kazuma fala não sei. E Aqua fala e sério, e Megumin fala e verdade que tem algumas pessoas que odeiam o culto de Axis, mas para que se preocupar com um plano elaborado. E Aqua fala que vai reerguer essa cidade, e pergunta se alguém vai ajudar. E Kazuma fala que pena, mas eu estou ocupado perambulando pela cidade. E Megumin fala que sabe o quanto o culto de Axis é horroroso, então eu não me intrometer. E Escanor fala que eu disse que não iria me meter com essa gente. Então desculpa Aqua, eu não vou poder ajudar. E até o Shomusuke fala não, e Aqua fala que ninguém liga pra sua caminha idiota, e vocês não precisam odiar tanto meus seguidores Megumin e Escanor. E ela pergunta se a Darkness vai, e Darkness fala sabe como que. E Aqua fala por favor, e Darkness fala tudo bem. E Kazuma fala porque não pede ajuda pra Viz. E Aqua fala que chorou nela a noite toda. E ela desmaiou e deixei ela descansar. Na cidade Kazuma, Megumin e Escanor estavam sentados debaixo de uma árvore, comendo um bolinho. E Kazuma fala que a cidade é tranquila olhando de longe. E Megumin fala que você tá certo, à vista e linda as águas são uma delícia, o problema e as pessoas. E Escanor velhinha aparece de novo falando você sabem qual o segredo dessa panela. E os três falam lá vem, e ela começa a falar um monte de coisa e eles se levantavam e começam a andar de cabeça baixa ignorando todo mundo. E um homem fala porque vocês estão me ignorando. E Megumin fica traumatizada e ela fala será que dá pra engolir o sabão? E Ans fala que consegue lavar, ele estava traumatizado falando detergente em bara. E Megumin fala engole, eles ficaram repetindo, até a Viz chegar e Kazuma e Escanor oi Viz está melhor. E Viz fala sim obrigada, e a mesma fala que ela sonhou que viu dois amigos quando eu era aventureira, chamando ela, e Viz pergunta o que eles estão fazendo aqui, e Kazuma fala bem e ele olha para onde Ans estava mas o mesmo sumiu e ele pergunta cadê, e Megumin fala que tinha um homem ali, e eles ouvem a voz da Aqua dizendo derrotem o rei demônio, morte aos demônios, e Megumin fala essa voz, e Kazuma fala que está com mau pressentimento, e Escanor fala que isso não deve ser coisa boa, e tudo iria acontecer como na história original, com Aqua em cima de uma fonte, falando que as águas termais estão sendo envenenadas pelo exército do rei demônio, e os seguidores de Axis fazendo perguntas, e a Aqua explicando, e um deles falou que ela que transformou as águas termais em água normal, e Aqua explica quem ela e que ela é Aqua, deusa da água, e eles não acreditam nela chamando ela de farsa. No hotel Aqua fala que a deusa daqui isso e se acalmar senão a lágrima dela vai me atingir e aí eu vou, e Kazuma fala você tá chateada com isso, e Megumin fala que entende o que ela está sentindo, mas se chamar de deusa é exagero, e Aqua fala que se eles ficarem nas águas poluídas vão ficar doentes, e Kazuma pergunta por que ajudar tanto eles depois do que você passou.
E Aqua fala que precisa fazer alguma coisa pelos adorados fiéis dela, mas várias vozes aparecem dizendo derrotem o rei demônio, morte aos demônios, e Kazuma abre a janela e aparece um monte de seguidores furiosos, e Kazuma fala o que é isso, e Aqua fala os seguidores estão acreditando em mim, e falam olhem ela, essa impostora e uma bruxa, matem a bruxa Aya. Fim da parte 9 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa-o para receber mais vídeos. A parte 10